A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Jeremias Lopes e eu estou aqui para trazer a Escola Bíblica Dominical dos Adultos, um resumo para aqueles que vão lecionar neste domingo e para aqueles que também gostam de aprender assuntos temáticos bem comentados acerca da palavra de Deus. O nosso tema principal é a igreja e o crime. Vamos entender como que é a relação entre igreja e crime. Como que se comporta um cristão diante de um mundo corrupto? E dentre esse assunto, nós então vamos explorar ética cristã, justiça e fidelidade ao Evangelho. Deixa eu aqui dar um zoom para nós conseguirmos enxergar melhor. Olha os objetivos. Compreender que o cristão é chamado a rejeitar toda forma de injustiça, ilegalidade, violência, ainda que em benefício próprio, isto é, ainda que tenha um ganho por detrás de uma ação feita criminosa. Isto não é certo de fazer, pelos valores e pela ética cristã estabelecida através da palavra. Mas ninguém vai perceber, vai passar quase invisível, ninguém vai notar. Mas se é ilegal, se não está na palavra de Deus, se é corrupção, se é um crime, então não devo fazer. Os textos bíblicos abordados no texto básico é Romanos 12:17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Então veja a ideia aplicada pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Romanos. Se dediquem, tenham esforço, coloquem empenho em fazer o que? Sempre o bem perante todos os homens. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é a demonstração maior do que é ser justo em um mundo de corrupção. Então, os pontos abordados são esses três: crimes que não são pecado, o desafio cristão, religião e o crime organizado. No primeiro ponto, eu destaquei esses cinco pontos levantados, que é a injustiça diária, mentira, roubos, fraudes, corrupção, agrava-se quando praticada por cristão, ou seja, tudo é crime diante de Deus, diante da palavra do Senhor e diante de leis humanas. Errado é errado, praticado por qualquer um, de fato é. Mas quando é praticada por um cristão, por um crente, se torna ainda mais pesado, porque há escândalo, porque este que comete sabe de fato o que deve ser feito, seu comportamento e como deve guiar as suas intenções. Outro ponto levantado é: a vingança não pertence ao ser humano, mas a Deus. Veja que a vingança, ela sempre está por detrás de um crime. Por quê? Porque geralmente, não digo na sua totalidade para não generalizar, mas caso em todos os fatos que a gente acompanha, a gente percebe que a pessoa fez aquilo por vingança, para se vingar da mulher, para se vingar de um colega, para se vingar de alguém, de alguma situação de perda financeira ou emocional, enfim. E o cristão, ele entende que a vingança não tem espaço, não é a forma certa de se levar uma vida cristã. Por isso que Romanos 12:19 lá nos vai dizer
exatamente essa questão que a vingança pertence ao Senhor, é Deus quem trabalha, é Deus quem julga, é Deus que é o juiz. Então, veja como que realmente o cristão, ele tem que fugir da vingança para não gerar crimes. Olha só, a motivação não justifica. Existem pessoas que vão alegar que fizeram o que fizeram por uma boa motivação, mas o ganho obtido com fraudes diminuirá, ou seja, vai acabar, não vai ter o valor, o peso necessário, não vai ser a mesma coisa, porque a motivação, ela te leva a fazer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas quando a motivação ela é injusta, ela é pecaminosa, ela é criminosa, então este ganho obtido não te levará a lugar nenhum. Por isso que a fé cristã não autoriza vantagens econômicas à custa da injustiça. Você que é patrão, você que é dono de um comércio, de uma empresa e você é crente, olha só que interessante. Usar de vantagens para você ganhar, granjear, aumentar, mas sendo de forma injusta, não é autorizada pelas Escrituras Sagradas, não é autorizada pela palavra de Deus. Então o problema cresce quando a igreja busca poder, privilégios e proteção ilegal. Olha que coisa realmente forte nós estamos aprendendo aqui. Basicamente o ensino do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, aonde ele faz essas declarações do comportamento daquele que trabalha, daquele que preside, daquele que governa, daquele que tem autoridade. Sempre devemos andar nas margens da lei, fazendo o que a palavra de Deus nos manda fazer. Viver para glorificar a Deus. E o cristão respeita a lei dos homens? Sim, um cristão, ele respeita as leis dos homens, desde que as leis dos homens atendam aos requisitos pré-lançados pela palavra de Deus. Então, entenda que nós estamos no Brasil e o nosso país, ele tem leis, estas leis precisam ser obedecidas e o cristão, ele obedece para a glória de Deus. Então, olha o desafio cristão. A cruz revela a lógica da justiça de Deus. Fidelidade, mesmo sem vingança. O cristão é chamado à autoproteção pela cruz e ressurreição não pelo mal. A fé cristã rejeita atalhos morais e o uso da força como resposta à injustiça. É confiar na justiça de Deus, reforçar o ciclo do pecado que o próprio condena. Então observa, é confiar na justiça de Deus e reforçar o ciclo do pecado que o próprio condena. Então o cristão, ele precisa andar baseado naquilo que Cristo operou e realizou em vida e na cruz. Cristo foi fiel, Cristo ele foi dedicado às leis humanas. Sim, Cristo foi dedicado. Por quê? Porque nós vemos passagens bíblicas onde foi requerido dele tributos, valores, e ele pagou, ele foi lá e cumpriu com o seu dever de cidadão. E quando ele foi condenado, ele não fez um motim, ele não fez um transtorno na cidade, mas ele seguiu o protocolo,
em um plano maior, sabemos que estava a salvação acontecendo, mas ao mesmo tempo nós vemos a sua obediência, né? Aonde o próprio apóstolo Paulo ele vai afirmar que ele foi servo, foi escravo e ele foi servo leal até a morte e morte de cruz. Então nós vemos este desafio para nós, termos esta vida pautada diante do Senhor. Ainda que seja difícil, mas devemos sempre aprender a observar o nosso modo de caminhada. Será que eu não estou fazendo algo que é ilegal? Será que eu não estou agindo de forma errada diante da lei dos homens? Será que eu não estou pecando em descumprir estas leis humanas? Isso tudo o cristão, ele analisa, ele pondera, ele pensa e ele então pratica a palavra de Deus. É um desafio, ainda mais para nós que vivemos em um país de corrupção generalizada, não é? Desde o pequeno ao maior, todo mundo querendo ganhar, 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 ainda que seja injusto. Mas o cristão, ele é capaz de perder, para glorificar a Deus. Isto é muito importante, isto tem peso eterno. Lembre-se, tudo que você faz para Deus em vida, Ele há de te recompensar na eternidade. Olhe só o terceiro e último ponto. Religião e o crime organizado. Isso aqui realmente é uma aula muito interessante. Em contextos sociais, há associação entre religião e criminalidade, como o tráfico de drogas. A igreja ou agentes religiosos podem ser instrumentalizadas ou integradas a dinâmicas criminosas. Não se trata apenas de convívio circunstancial, mas de uma reconfiguração simbólica do poder e do domínio territorial. A religião passa a funcionar como um marco identitário e instrumento de poder. Então, a igreja, a religião, ela foge do crime organizado. Ela não age desta forma. E quantas igrejas hoje são organizações que têm crime organizado acontecendo, desvio de dinheiro acontecendo às claras. Os irmãos ofertam, doam, se disponibilizam a ajudar e você vê aquele montante de dinheiro não indo para o lugar certo, não acontecendo a reforma que era para acontecer, não indo ao campo missionário que era para ir, não ajudando os necessitados que era para ajudar. Isto é uma sociedade criminosa. Por quê? Porque de frente diz assim que fará e detrás há uma cúpula organizada que favorece os magistrados e os poderosos e eles vão se enriquecendo cada vez mais. Isto também é um crime organizado e a igreja deve abandonar estas práticas, porque isto não vem de Deus. Nunca veio. É sabedoria terrena e diabólica. Por isso, a religião pura e verdadeira descrita pelo apóstolo Paulo é aquela religião que abraça as viúvas, que alcança os necessitados, que ora e que intercede pelos aflitos e que estende a mão àquele que não tem. É assim que a religião verdadeira preside e é governada. Então, o crime, infelizmente, já tem adentrado dentro das igrejas, muitos ministérios já estão associados
embora não há drogas, não há coisas ilícitas sendo praticadas, mas nós vemos sim desvios de dinheiro acontecendo, nós vemos coisas até piores acontecendo dentro dos seios da igreja. Por isso, a atenção sempre, este olhar sempre deve estar acontecendo para que o nome de Deus não seja envergonhado por nós. Quero aqui abrir aspas, por exemplo, para situações como pedofilia, como adultério, como ações de roubo e ações de questões financeiras de desvio de dinheiro. Isso vem acontecendo e é necessário a igreja que é atuante, a igreja que é de Cristo, a igreja que é militante, acordar e ver o que está acontecendo, porque isto não vem de Deus. A conclusão nos diz assim: o cristão vive sob a lógica do reino de Deus, não dos critérios do mundo. Mas todas as denominações, todas as pessoas estão lucrando, estão fazendo dinheiro, estão fazendo seus bens, suas fortunas. Mas o cristão verdadeiro, ele não vive nesta lógica. Ele vive de acordo com o reino de Deus. Ele rejeita a violência. Ele rejeita a ilegalidade e os atos morais. Ele sofre a injustiça, pode ser mais fiel do que vencê-la por meios errados. Sofrer a injustiça pode ser mais fiel, mais doloroso do que vencer por meios errados. A igreja preserva seu testemunho, honra o evangelho e aponta para uma justiça que não nasce do poder, mas nasce da cruz. A nossa justiça não vem das nossas forças, a nossa justiça vem da cruz do Calvário. É lá que nós temos justiça. Então, o ensinamento central desta aula será este: recuperar uma espiritualidade moldada pela cruz, capaz de resistir à sedução do poder, do lucro fácil e da justiça pelas próprias mãos. Ok? Precisamos recuperar uma espiritualidade moldada pela cruz, valores de Jesus, capaz de resistir à sedução do poder, do lucro fácil e da justiça pelas próprias mãos. Romanos 12:17: não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Vivemos como Cristo, justo, fiéis e construtores da paz e da verdade. Temos aqui a aplicação prática: escolher a justiça de Deus todos os dias, mesmo quando o caminho for difícil. Ainda que você tenha que sofrer, ainda que você tenha que padecer, mas viver a justiça de Deus é melhor do que viver na injustiça de um mundo corrupto que está nas mãos do maligno. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todos os maus. Que o Senhor Jesus possa cada vez mais abençoar o seu ministério, a sua chamada, e que esta aula possa vir de encontro aos corações que necessitam. A igreja e o crime, né? De fato, o crime não compensa, nunca compensou e não vai compensar. A igreja não precisa de atos ilegais para crescer. A igreja não precisa de poder humano para avançar. A igreja não precisa de homens roubadores, fraudulentos e presunçosos. A igreja não precisa. A igreja precisa somente da palavra de Deus, porque o que ela espera é um reino eterno em Cristo.